Hoje, 22º domingo do tempo comum. Hoje é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. E assim iniciamos mais um programa, o Salmo do Dia. E o Salmo de hoje, deste domingo, é o Salmo 14, 15, que nós vamos ler a primeira estrofe que diz: É aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnias sua língua. Que pensa a verdade no seu íntimo. A liturgia da palavra do 22º domingo do tempo comum está centrado, isto é, tem como tema central o cumprimento dos mandamentos da lei de Deus de forma verdadeira, autêntica e íntima. E nós vamos ver a importância dos mandamentos da lei de Deus já na primeira leitura, retirada do livro de Deuteronômio, que vai dizer: Moisés falou ao povo dizendo: Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que, fazendo-a, vivais, e entreis na posse da terra prometida pelo Senhor Deus de vossos pais. Então Moisés, como instrumento da voz de Deus, vai ensinar ao povo que, ao cumprir os mandamentos, nós nos defendemos, nos protegemos. Primeiro, pessoalmente. Quando a gente cumpre a vontade de Deus, os mandamentos, nos defende de coisas que nos prejudicam, porque tudo que Deus diz não faça é algo prejudicial a nós. E tudo que ele diz que faça é algo que nos faz bem. Então, pessoalmente. Depois, comunitariamente também, o cumprimento dos mandamentos nos ajuda. Porque uma sociedade que cumpre os mandamentos, imagina não roubar, não matar, é uma sociedade segura. É uma sociedade que as pessoas podem se desenvolver, principalmente aqueles que são os mais frágeis, as crianças, os idosos. O cumprimento dos mandamentos tanto nos protege pessoalmente, como comunitariamente. Mas Jesus, no Evangelho, vai dar um passo a mais em relação aos mandamentos, aonde ele vai falar de onde deve nascer essa vivência dos mandamentos. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos, compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra vindo de fora, mas aquilo que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Com Jesus, reconhecendo a importância dos mandamentos, ele vai dizer que esses mandamentos precisam ser interiorizados. O que significa isso? Precisa atingir as nossas intenções. No homem bíblico, o coração. E não é uma imagem de sentimentos, mas é o cerne das nossas decisões e do nosso pensamento, a nossa consciência. O cumprimento dos mandamentos tem que ser assimilado, tem que ser interiorizado. Não pode ser um cumprimento frio, farisaico, simplesmente quem cumpre normas, mas deve ser assimilado. E como podemos assimilar? Primeiro, compreendendo os mandamentos. Por que Deus fala as coisas? Não é simplesmente obedecer por obedecer. Quando nós meditamos, estudamos os mandamentos, nós vemos o porquê daqueles mandamentos, o que o descumprimento daqueles mandamentos causam na nossa vida e na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Depois nós devemos ver aonde estão as nossas resistências. Todos nós, por causa do pecado original, trazemos ainda resistência aos mandamentos, que precisam ser entendidos, digeridos, assimilados e exercitados, que é o caminho da virtude, para, enfim, ser assumido livre e conscientemente. Que no dia de hoje seja um dia de tomada de decisão, de compreender os mandamentos, assimilá-los na nossa vida e se esforçarmos todos os dias para colocá-los em prática.
E assim nós concluímos rezando mais uma vez a primeira estrofe do Salmo 14:15, que diz: É aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnias sua língua. Amém.